paz do Senhor para a amada igreja, a paz do Senhor para aqueles que são da igreja da onde eu congrego. Hoje nós temos a lição 4 para fazer um breve comentário, né? Nós estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista, nosso irmão Douglas Batista, é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia Sistemática. A lição de hoje é a lição 4 para o dia 26 de abril de 2020, cujo tema é a iluminação espiritual do crente. Façamos uma breve oração, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por este privilégio de estar aqui para a ministração desta aula, meu Deus, que o Teu Espírito possa dirigir esses momentos que vamos ministrar sobre o tema iluminação espiritual do crente. Seja Tu, meu Deus, para instrumentar a nossa vida e que possamos sair daqui edificados, a todos os irmãos que estão porventura ouvindo esta palavra sobre a iluminação do crente. Senhor, dirige esta aula, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. Para que essa iluminação? O que vem a ser esta iluminação? Há um ditado aí popular que fala: fulano de tal é iluminado, mas os verdadeiros iluminados são os iluminados por Cristo Jesus. Somente os que são salvos, redimidos no sangue do Cordeiro, que recebe de Deus um companheiro, o Espírito Santo, para iluminar a vida e revelar a santa palavra. A riqueza espiritual em cada crente já está dentro dele. Basta ele ter uma comunhão diuturna com Deus, em oração, em examinar as Escrituras, porque elas testificam do reino de Deus. Vamos para o texto áureo da lição, meus queridos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Temos a leitura bíblica, leitura diária, que também faz parte da lição. 1 Coríntios 2:14 até o 15. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Meus queridos, o Senhor Jesus, uma certa feita, ele disse assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Meus irmãos, somente quem é crente para entender. Um rio correndo dentro de mim parece loucura, não é? Mas o que é espiritual sabe bem o que é o rio da graça, a tranquilidade, a segurança, a esperança. Isso é a revelação de Deus. Na terça-feira, irmão, na leitura diária, está assim: o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Tem a promessa. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Deus existe. Deve crer que Deus existe e que um dia poderá ver Deus face a face. Em um hino da harpa cristã que diz: face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Oh, que graça será vê-lo, no além do céu. Então, meus queridos, o crente tem que ter essa segurança que
ele vai conhecer a Deus. Diz assim a palavra em 1 Coríntios: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O Senhor Jesus e o Senhor Deus e o Espírito Santo já te conhece, já conhece a mim desde antes de nascer. É a palavra, porque fomos chamados pelo seu decreto, já tinha um plano na sua vida e na minha. Então, o Senhor Jesus já nos conhecia. Fomos chamados, que privilégio é ser chamado para o reino dele. Aleluia! Na quarta-feira, segundo Pedro 1:4, tem assim: o poder divino é capaz de transformar o homem. Que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Fiqueis participante da natureza divina. Então o crente tem que ter a mente de Cristo, né? Tem que ter a mente de Cristo. Participar, ser participante da natureza divina, coisa tremenda, não é? Na quinta-feira, irmãos, está assim: o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Aos salvos. Está escrito em 1 Coríntios 15, 56 e 57. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Estávamos perecendo, não tínhamos luz, estávamos em trevas. Somente o Senhor Jesus para nos ressuscitar. Somente o poder de Deus para nos ressuscitar. Diz a Bíblia que nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito vive por causa da justiça. Diz a palavra de Deus que, ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso espírito, ele vive por causa da justiça, né, meus queridos? Ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova dia após dia. Você vai para Provérbios, você vê uma palavra escrita assim, que a vereda do justo é como o romper da manhã, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É gradativamente, é como subir uma escada. Todos os dias nós temos coisa nova. A fonte de Deus é inesgotável. Os nossos recursos são efêmeros, se acabam logo, mas os recursos de Deus nunca se acabam. Então, a cada dia que nós lemos a palavra, o Espírito Santo vai nos revelando. Vai nos revelando. A Bíblia diz assim que ele ocultou as coisas dele aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos, às criancinhas. A Bíblia diz que, o Senhor Jesus dizendo que quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino dos céus. Então é na simplicidade. Um espírito quieto é precioso para Deus. Aquele que tem vontade, sede e fome de justiça será farto. Então, se você tem sede e fome, é só começar a ler, é começar a estudar a palavra, é acompanhar os estudos da palavra, que com certeza o Senhor vai revelar a palavra para você. E para mim também. Né? Na sexta-feira tem 1 Tessalonicenses 4:14, que diz assim: a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Que diz assim o texto sagrado: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Que garantia que só Deus pode dar. Se você partir para a eternidade, uma coisa é certa: você já nasceu, agora precisa passar para a eternidade. E quando passar pela eternidade, ou pelo arrebatamento,
ou por morte natural, aonde vai se descer a sepultura, tem essa garantia que o Senhor vai ressuscitar. Diz assim a palavra que os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. E os que estão vivos serão transformados num corpo glorioso, em outra dimensão, Aleluia. Somente o Espírito Santo para dar essa garantia dentro do nosso coração. E quando falo em coração, não estou dizendo nesse órgão que bombeia sangue para as artérias. Estou falando de um coração, a alma, o nosso espírito, a sede do Espírito Santo, aonde ele mora. Aleluia. Todos aqueles, aleluia, que nasceram, que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador, passa a ser propriedade exclusiva de Deus e tem um selo. O selo chama-se o penhor, né? Davi, quando pecou, ele em oração ele disse: ó Senhor, não retire de mim o teu Espírito, o qual tu selou para o dia da redenção. Então, nós temos que tomar cuidado para não entristecer esse amigo, o Espírito Santo da graça. É Ele que nos revela a palavra, é Ele que nos traz as riquezas espirituais que estão escondidas em Cristo, no reino celestial. No sábado, tá assim: nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Mateus 16 e 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos e amados irmãos, desde lá dos tempos primórdios que a igreja foi fundada, nunca o inferno vai prevalecer contra a igreja amada. Nós somos igreja. Tem a igreja local, mas tem a igreja universal, a igreja que não é visível, é uma igreja mística. É esta igreja que é lavada, né, no sangue do Cordeiro e vai se vestir de linho fino, que é a justiça de Deus, né? Então, meus queridos, o texto sagrado baseia-se em a leitura bíblica em classe, e a lição de hoje baseia-se em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. O plano, a lição de hoje, o estudo de hoje, o plano de salvação divina revela uma santa vocação, a riqueza da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade. A santidade. A Bíblia diz assim: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Para o serviço. Então, quem vem para Deus, quem aceita Jesus, tem serviço, não é para ser visto, é para serviço. Os dons celestiais, os dons que o Senhor nos dá através do Espírito dele, é para serviço. Uns é professores, outros são apacentadores, outros são intercessores. Tudo tem um lugar determinado por Deus. Deus tem um projeto para cada um que vem para o reino dele, chamado pelo seu decreto. E a participação gloriosa no porvir. Esta é a maravilhosa coisa que a gente pode esperar nas coisas celestiais. Uma vez salvo, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados. Aleluia. A adoção de filhos, aleluia, e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Jesus está à direita de Deus, recebeu todo o poder
recebeu a chave de tudo, tudo está na mão do Senhor Jesus. Deus deu para ele. Aleluia. E nós que somos o corpo de Cristo, também estamos participando dessas coisas já em vida, participando das coisas dele. Nesta lição estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Guardar a esperança, guardar o bom depósito, guardar o que o Senhor Deus de graça. Ele veio morar dentro de você e de mim. Aleluia! O ponto central da lição é a herança de preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos, faz parte da vocação do crente. O que é a vocação? Vocação é chamado. Você foi chamado para alguma coisa no reino dele. Não tem crente que fala, não estou fazendo nada. Está sim, está participando. Você tem alguma coisa que está sendo, que está fazendo para o Senhor, né? Vocação. A Bíblia diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Se o Senhor te chamou para ser cantor, seja cantor. Se o Senhor te chamou para ser um pastor, seja um pastor, um apacentador, um cuidador de ovelhas. Se for um discipulador, se for um professor de escola dominical, cada um fique na vocação em que foi chamado. No reino de Deus tem ordem. Então peça a Deus sabedoria para que Ele te revele qual é a vontade dEle, aonde Ele quer que você atue. Porque Ele dá iluminação para você, revelando a palavra, e Ele vai falando para você: olha, faça assim, ou faça de outra maneira, ande por aqui, quero que você permaneça aqui ou ali. O ponto central da lição, né? Os objetivos específicos é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Vocação e as riquezas, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Outro objetivo específico é salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Expressar o exemplo de exaltação em Cristo. O que é isso? Expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Diz a Bíblia que nós já estamos assentados nas regiões celestiais e que o Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus e intercede pelos santos. Está escrito em Hebreus, né? A introdução diz assim: ainda no princípio, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em ação de graça, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, agradecer a Deus, Senhor Deus, assim, simplesmente assim: Senhor Deus, te agradeço pela salvação que me concedeu, pela salvação da minha alma, pela alegria da salvação. É agradecendo a Deus. Não precisa ficar floreando, procurando palavras difíceis. Seja simples e fala: Senhor, muito obrigado pela salvação, muito obrigado por ter me escolhido para o teu arraial, para o teu aprisco, para o teu reino, para ser um morador da tua igreja. Então, para louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada, a herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Temos aqui na introdução a esperança da vocação e a riqueza da glória, né?
O nosso estudo de hoje está baseado em Efésios, capítulo 1, e versículo do 15 ao 23, onde vemos que Paulo ora para que Deus permita que sua igreja compreenda 4 coisas a seu respeito. 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Sobre a sua pessoa, a pessoa de Deus, sobre a sua promessa, sobre o seu poder e sobre a sua posição. A posição de Cristo nos céus, ele ocupa o lugar exaltado à destra do próprio Pai. E qual é a posição de Cristo na terra? Ele é o cabeça, ele foi designado cabeça da igreja. Que maravilha estar no corpo de Cristo. Você foi batizado no corpo de Cristo? Você participa das coisas celestiais? Coisa tremenda é ter essa garantia. E quando você está louvando a Deus, prestando um culto de adoração a Deus, você sente quando é louvado os hinos, aquilo faz um bem, não é? Vamos continuar aqui. Paulo era verdadeiramente um guerreiro de oração. Um guerreiro de oração. Lembrando-se das igrejas em suas orações pessoais. Por exemplo, aos Romanos 1:9, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Então Paulo evangelizou aqueles irmãos e ele em oração, ele pedia a Deus que o Senhor iluminasse os crentes da Tessalônica, aos crentes aos romanos, os crentes colossenses, para que Deus iluminasse a eles, né? Então, é preciso estar iluminado para receber de Deus as riquezas que estão escondidas. Somente Deus pode nos revelar. Qual é o objetivo da iluminação espiritual do crente em Jesus? Efésios 1:18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. E entendimento tem olho? Por isso que fala que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Os olhos do vosso entendimento refere-se à faculdade de receber conhecimento, o espírito do homem. O que o olho é para o corpo, o espírito é para o interior, o homem interior. É através desses olhos que conhecemos a esperança de seu chamado, as riquezas da glória e a grandeza do seu poder. Alguns manuscritos dizem os olhos de seu coração. É necessário lembrar que na linguagem bíblica o coração, no grego cardias, não é apenas o centro das emoções, nem apenas o centro do intelecto ou compreensão, mas o centro de toda a personalidade, o homem interior em sua inteireza. Eu tenho alguma coisa aqui anotado que fala sobre Deus é luz, não é isso. Aqui está, Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Está escrito em Provérbios 20 e 27. Nós somos luz. Iluminado por Deus, nós somos luz. A Bíblia diz assim em Mateus 5:15, são os evangelhos sinóticos, Marcos 4:21 e Lucas 8:16, os evangelhos sinóticos. Então tem lá, não se acende uma lâmpada e coloca essa lâmpada debaixo da cama,
O crente é como uma lâmpada acesa, se coloca no lugar de destaque, lugar de iluminação, para que aqueles que estão nas trevas se iluminem, né? E para isso, tem um propósito. A lâmpada do corpo são os olhos. Os olhos. A luz dos justos brilha intensamente. A luz do justo brilha intensamente. Provérbio 13 e 9. Provérbio 13 e 9. Ainda mais falando sobre luz, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O homem interior, ou seja, o coração, possui faculdades espirituais paralelas aos sentidos do corpo. Pode ver, o coração, o homem interior, ou seja, o coração, pode ver, pode ouvir, pode provar, pode cheirar, pode tocar. A iluminação espiritual do crente, Efésios 1 e 18. Iluminação vem do latim, illuminatione, ato de iluminar. Obra sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando-a suscetível à compreensão dos mistérios divinos. A iluminação é processada primacialmente quando se lê e se ouve a exposição da palavra de Deus. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então tem que ouvir. Ainda continuando aqui no tópico 2 da nossa lição número 4, está escrito assim: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O que vem ser essa palavra sobreexcelente? A palavra sobreexcelente é a tradução do grego uperbalou, que na forma adjetivada significa supremacia ou extraordinário. Segundo Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, melhor dizendo, desculpe-me. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso está falando de um poder muito forte, dinâmico, uma força bruta, uma força, mas está dentro de nós, o poder de Deus. O Espírito Santo é Deus e ele está dentro de mim e de você. Você já imaginou, e para e pense, dizer que Deus está dentro de mim? Que força magnífica, que força soberana. Mas tudo isso para dizer, é eu o que deve ser glorificado. Né? Motivo pelos quais precisamos do poder de Deus. Por que precisamos do poder de Deus dentro de nós? Por quê? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, procurando quem possa tragar. Então, nós precisamos de um poder sobreexcelente dentro de nós para que possamos resistir os dardos inflamados do inimigo. Somos fracos como seres humanos. Se o Senhor se distanciar de nós um pouco, somos aniquilados imediatamente. Mas o Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme ao nome dele. Então, em primeiro lugar, somos fracos demais por natureza para dar o devido valor e nos apropriarmos dessas riquezas a fim de usá-las corretamente. Então é o poder de Deus que nos maestra.
É o poder de Deus que nos monitora. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e 41. Entregar esta riqueza espiritual imensa a um simples ser humano, vivendo com sabedoria e força humana, seria como entregar uma bomba atômica a uma criança de 2 anos de idade. O poder de Deus capacita-nos para que usemos as riquezas de Deus. Aleluia! Esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo, porque nós precisamos do poder de Deus. Um segundo motivo pelo qual precisamos do poder de Deus. Há inimigos que desejam tomar essas riquezas de nós. Efésios 1 e 21, 6 e 11 e 12. Jamais seríamos capazes de derrotar esses adversários espirituais com as próprias forças, mas é possível fazê-lo pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que deu-nos poder para pisar serpente e escorpiões. Para dizer a uma pessoa enferma, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E ele disse, se a gente crer de verdade, crer mesmo, fará obras maiores da que eles já fez. Este é o poder que está dentro de nós. Então para com essa em vezes em quando somos assaltados, estou tão fraco, Deus não me responde, não está acontecendo. Não! Dentro de você tem um poder excelente. O Espírito Santo está dentro de você. Com ele você pode repreender o inimigo. Pode. Diz que a gente deve repreender. Não é? Usar a palavra como espada do Espírito e repreender em nome do Senhor Jesus todas as mazelas, seja elas materiais, espirituais, o que estiver acontecendo de ruim. Repreende no nome do Senhor Jesus, porque dentro de você tem um Espírito excelente. O Espírito de Deus está dentro de você. Paulo salientou 3 exemplos do poder de Deus. Ele ressuscitou Cristo dos mortos, o poder de Deus, ressuscitou Cristo dos mortos, e vai ressuscitar eu e você também. Ele colocou Cristo à direita nos céus. Aleluia. Parece que vejo, minha imaginação é pequena, humana, mas parece que vejo os dois conversando, o pai e o filho, um do lado do outro, diz que está à direita. Diz que ora até hoje por mim e por você, pelos pecadores, diz que ora, intercede. A Bíblia diz que ele ora, ele intercede, está à direita de Deus para interceder pelos pecadores. Louvado seja Deus. E um terceiro exemplo ele está acima de todo principado e poder e potestade, sabe? Nada e domínio. Cristo não tem igual ou rival. Não, ele é maior. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é maior. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia! Puxa, aleluia! Essas palavras devem encorajar os crentes, porque quanto mais alta a honra de Cristo, que é a cabeça, mais alta a honra do seu povo. Nação eleita, povo escolhido. Que valor você tem? Que valor eu tenho? Aleluia! O mundo está aos avessos. Pandemia. A economia brasileira também. Mas os que estão escondidos em Cristo têm uma garantia de vida eterna, de descanso. Lá não haverá mais prantos. Vai enxugar toda a lágrima. Todo o sofrimento, toda a angústia, toda a depressão vai sair, já saiu, aleluia.
Está no corpo de Cristo? Então você tem tudo isso. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido, pois Ele pode todas as coisas, tudo o que desejar. O Eterno tem o controle sobre tudo o que existe ou que pode existir. Jó 42:2. Ele dizia assim: bem eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Onipotente, potência máxima, onipotente, aleluia. Não é para falar como recitar uma reza, não, fala assim, ó, onipotente, potência máxima dentro de você, dentro de mim, aleluia. Habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que é isso? O próprio Deus deixa bem claro para nós que Ele é todo-poderoso. Gênesis 17, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus todo-poderoso, soberano, aleluia, soberano. Davi, o segundo rei de Israel, teve por diversas vezes experiência com o poder de Deus. E Davi declara: Deus falou uma vez, 2 vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, e versículo 11. Ezequiel, o profeta, afirmou que Deus é todo-poderoso. Ezequiel 10:5. Capítulo 10 e versículo 5. A fim de termos uma leve noção do poder do Eterno, vejamos 3 perguntas retóricas que enfatizam o poder divino. 3 perguntas retóricas que enfatizam o poder divino. Vamos lá. Gênesis 18:14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Quem sabe você agora, no momento, está passando uma dificuldade tremenda, não sei em que posição, física, financeira, não sei. Mas está a palavra dizendo aqui, ó, Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Foi Ele que me fez, foi Ele que me criou, pegou... Imagina as mãos do Senhor me formando no ventre da minha mãe, assim, sabe? Diz que de um modo terrível Ele entreteceu no ventre da minha mãe. Já me conhecia desde lá. E conhecia você também. Aleluia! Ainda antes que houvesse dia. Olha aí, ó. Não existia nem o dia, estava tudo em trevas. E o Espírito do Senhor parava sobre a face do abismo. Olha lá. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Eu sou. De eternidade em eternidade, Deus é poder, poder, poder. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo Deus, quem vai impedir Ele? Ninguém pode impedir. Outro versículo, isso aí está escrito em Isaías 43:13. Lê de novo. Tem que pegar a palavra e ficar, como os pregadores dizem, ficar remoendo ela de novo, sabe? É como solver um mel, assim, e come, e vai lá, pega uma outra referência, e o seu Espírito vai levando você, vai encaminhando você pelas veredas da justiça, não é? Alimentando. A palavra de Deus é pão que alimenta. Então vai lá em Isaías 43:13, reveja essa passagem. Também tem Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso, olha, o Deus de toda a carne. A gente às vezes fica tão assim, abatido. E entra depressão, e entra ansiedade, e aí o Espírito Santo vai e
nos faz lembrar. Diz que o Espírito Santo faz lembrar. Tem que ler a palavra, porque ele faz lembrar. Aí, lançai sobre ele as vossas ansiedades e ele terá cuidado de vós. Terá cuidado de vós. Né? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Ele está perguntando. É tão difícil assim que eu não consigo fazer? Pare e pense que poder que está dentro de você, de mim, de nós, igreja. Aleluia. Pode o mundo estar virando de ponta cabeça, pode estar acontecendo o que for, mas a igreja dele, ele apacenta, ele traz a igreja dele no colo dele, diz que é no regaço, no colo dele. Isaías 40, versículo 11. Como cordeirinho, ele põe no colo, põe no colo, aleluia. Ainda aqui agora vamos continuando a nossa revista, a exaltação, tópico 3, deixa eu puxar aqui, tópico 3 diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo é o nosso modelo. É para ele que a gente tem que olhar. O autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus. É para ele que a gente vai ver. Aqui está escrito assim, nesse ponto, eu tenho uma revista eletrônica, estou na revista da CPAD eletrônica também, uns subsídios aqui. Nesse ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Está disponível, é só tomar posse. Vai lá na prateleira de Deus, aleluia, e toma posse daquilo que Ele já deixou preparado para você. Diz a Bíblia que aquilo que não desceu ao nosso coração é aquilo que Ele tem preparado para nós. Vai lá na prateleira e pega. Aleluia. Se alimente da palavra. Se alimente do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Senhor, me enche. Não, Ele diz que é para você se encher. Vai lá na fonte e se encha. Não é para você. Me enche do Espírito. Não. Não é para ser. Vai lá e se enche. Vai lá. É medida. Como é que é? Medida recalcada, socada, assim, bastante. E deixa transbordar. Deixa transbordar. Quando você transborda, respinga naqueles que estão vazios. Aleluia. É assim mesmo. Vai, aqueles que estão mais fracos à beira do caminho, você vai lá e destila nele a graça de Deus, porque você está cheio do poder de Deus. Aleluia. Certa feita, ficar em Jerusalém, até que do alto, não é? Em Pentecostes, Atos, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia. Aleluia. E seja revestido de poder. O que é revestir? Vestir de novo. Revestir, o nome já está falando. Vestir de novo. Aleluia. Revestir. A couraça da justiça. Aleluia. Irmãos, aqui nós estamos no tópico 3. Tópico 3 da revista CPAD. Vou ser bem breve que já está terminando o horário. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Ressuscitando-o dos mortos. Que, então está escrito lá em 1:20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 3:26. Ressuscitou Deus a seu Filho Jesus primeiro e enviou a vós, para que nisto vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades.
Se não é Deus, irmãos, e desviasse das vossas maldades. Aleluia! É por isso que eu amo esse caminho. Quando o Espírito começa a se alegrar, meu Deus, oxalá vocês soubessem como é. Atos 17:31 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, a ressurreição é um exemplo de exaltação do nosso Cristo. A ressurreição é um exemplo de exaltação de nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. É por Ele que nós temos que exaltar. É Ele, é tudo para Ele. 1 Tessalonicenses 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Fala de fé, fala de garantia, fala de fé, fala de convicção, fala de esperança, fala de um mundo futuro, fala de que essa vida aqui é passageira. Tudo isso fala nesse versículo. Tornará a trazer com ele. Aleluia. Ao homem está ordenado, diz que ele vive 90 anos quando vive, depois o resto é canseiro, eu falo. Aleluia. Então essa vida é curta. A vida mesmo propriamente dita é depois desta vida. Aleluia. Então não ficamos preocupados com o que está acontecendo, meus queridos. Não ficamos preocupados. Deixa para lá esse negócio. Para de ouvir esses noticiários maléficos que deixam o seu espírito sobrecarregado. Não. Se encha de Deus. Olha aqui o remédio. Se encha de Deus, que a tristeza vai embora, a alegria do Espírito Santo entra dentro de você e você começa a glorificar o nome santo do Senhor e quer mais, e o Senhor vai fartando você com o pão celestial. Aleluia. Temos aí o número 2. Número 2 do tópico 3. Ponto de número 2 do tópico 3 fala assim: Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmo 110, vamos ver o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, aceita a minha mão direita. Aleluia. É assim, disse Deus ao meu Senhor Jesus. Traduzindo é isso. Disse o Senhor ao meu Senhor. Tem dois Senhor aqui. O Senhor, o Senhor Deus e o Senhor Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aleluia. Parece que vejo ele chegando. Parece que vejo ele chegando depois da ressurreição. Assenta aqui, meu servo. Aleluia. Aleluia. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluia. Você entende isso? Mas que vejo a cena. Quando o Senhor Deus estava vendo o filho dele jogado aqui nessa terra, sendo crucificado, diz que ele, aleluia, deu uma volta ao mundo assim, sabe? O mundo se escureceu, bateu contundência quando Deus voou nas asas do vento, aleluia. Mas quando ele se ressuscitou, o poder de Deus ressuscitou, ele falou: senta aqui, meu filho, aleluia. E toda a igreja que está com você também, aleluia, aleluia. É isso, você está iluminado, você tem luz, aonde você chega ilumina as trevas. É por isso que o mundo não gosta de você, não gosta. A cultura de Deus é a contracultura do mundo, sabe? Aleluia. Meus irmãos, Atos 1:6. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor,
restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Aleluia. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que quer dizer isso? Soberania. O ateu, eu não acredito em Deus, não, Deus não existe. Não, naquele dia você vai se ajoelhar e falar, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Não vai fazer hoje em vida, vai passar para a eternidade, mas no dia da ressurreição, aleluia, no tribunal, no dia do juízo, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Dizendo assim, fala, confesse que eu sou o teu Senhor. Aleluia. Meus queridos, já andando um pouco mais na revista aqui, temos o terceiro ponto. Ainda é um pouco ainda no tópico 2, no ponto 2, está escrito. Esse triunfo também, eu estou na revista, viu? Este triunfo também está assegurado aos salvos, 1 Coríntios 15, 56 e 57. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Então tá lá. Estando nós ainda mortos, Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, quer dizer, colocou vida em nós, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. É pela graça, é pelo amor, o amor ágape, que derramou e enviou o Filho dele. Nos chamou, nos predestinou, nos adotou como filho. Então nos vivificou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha lá. Aleluia. E nos ressuscitou. As coisas de Deus é diferente daqui da terra, sabe? Eu estou vivo aqui, como dizer que eu estou ressuscitado? Aleluia, só crente pode saber disso. Aleluia. Só quando o Espírito revela, eu já estou ressuscitado com Cristo. Eu estou escondido em Cristo, é isso. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar-nos nos lugares, olha lá, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estou com ele e acabou. Só isso que acontece. Eu não sei quantos dias eu vou viver, mas já estou com ele, tá? Já estou com ele. E você também. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, vamos para a conclusão. Então, meus irmãos, vamos para a conclusão. A conclusão está assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação
Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Meus queridos, se foi uma bênção para você esta aula, se o Espírito Santo falou dentro do teu coração, se foi bom, não deixe de dar o seu curtir, o seu gostei, o seu joinha, e se inscreva no canal. Você terá notificações de primeira mão, tá? Próximo domingo estaremos de volta, querendo Deus. Minhas aulas são assim simples aqui, é como se estivesse lá na sala presencial, então não está tendo a aula presencial. Eu estou fazendo a aula em casa e repassando para o grupo na igreja. E os irmãos também da internet, que porventura estão vendo, que o Senhor abençoe a todos. Quero fazer uma oração em agradecimento dessa aula. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um dia que Tu nos concedeu para a ministração de uma aula e que se fez presente. É um culto também de adoração a Ti em forma de ensino. Deus, muito obrigado por isso, por outro privilégio. Que venha abençoar, meu Deus, todos quantos irão ouvir esta mensagem, esta palavra diretamente do Teu coração. Eu apenas fui um instrumento a ser usado por Ti. Quero Te agradecer, meu Deus, guarda a Tua amada igreja em toda a face da terra, todos os que estão, que professam a sã doutrina, meu Deus, a Tua igreja amada, guarda, meu Deus. Senhor, te pedimos a Tua bênção para o nosso país que está, meu Deus, passando por estas dificuldades, adversidade. A Tua palavra diz para não deixar de considerar também o dia da adversidade. E em tudo dai graça. É a Tua palavra que diz, Senhor. Por isso, meu Deus, damos graça por tudo que está acontecendo, por tudo que está ocorrendo, meu Deus. Sei que Tu tens um propósito para todas as coisas. Peço, Senhor, que guarde a Tua amada igreja, que não se infecte com esse vírus. E se porventura tem alguns que se infectaram, vem sarar, ou faz segundo a Tua vontade, meu Deus. Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Quero agradecer por tudo no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.